Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar a entrevista de Mariana Mortágua, numa entrevista dada durante o fim de semana, e ver os principais pontos. Falamos da investigação ao ex-ministro das Finanças, Manuel Pinho, ainda o arrendamento e a crescente procura nas principais cidades. Falamos do relatório à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que relata diversas irregularidades. A notícia é avançada pelo Público. E na política internacional falamos do Irão e do acordo nuclear com os Estados Unidos. São então estes os temas que temos hoje, segunda-feira, aqui em análise no Espaço Opinião, e comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos então aqui por analisar a entrevista de Mariana Mortágua, uma entrevista então durante o fim de semana, e que considera, um dos principais pontos de Mariana Mortágua, é que o governo esteve na vertigem da minoria absoluta. Olá, Helena. Esta entrevista que Mariana Mortágua dá é uma entrevista clara de evidenciar e pôr o Bloco de Esquerda um bocadinho na agenda. De facto, a crítica que faz é uma crítica que não é só do Bloco de Esquerda, mas também vem já do PSD e do próprio do CDS. Aliás, eu acho que ainda não há consenso relativamente à proposta de Mário Centeno para o déficit de 0,7%. Essa é outra das questões em que ainda volta também a entrevista de Mariana Mortágua. Ora, é uma entrevista centrada nesta questão, ou seja, o programa de estabilidade foi aqui escrutinado pela Mariana e de alguma forma foi, eu diria até que não foi feito só um escrutínio sobre o programa de estabilidade, mas principalmente pelas metas que audaz, segundo a Mariana, que o Ministro das Finanças aponta. Eu sou a única nota que eu acrescento, ou seja, a única nota negativa que acrescento, não é negativa, mas menos positiva que acrescento à entrevista é o facto de Mariana Mortágua se centrar no número 0,7 e não no conteúdo. É importante também referir-se que esta meta de Mário Centeno, eu até estou perfeitamente e aceito perfeitamente que poderíamos... Não devemos ir para além de Bruxelas, é uma das coisas que também Mariana Mortágua considera, vê também que assim seja. Nós não devemos, mas se formos, e se houver condições para, por que não? Esta é a questão. Porque nós vivemos numa realidade em que os juros são mais baixos. Os juros da dívida estão mais baixos, ou seja, porque a nossa estabilidade, estamos a crescer. Ora, há aqui uma série de fatores, há uma contenção das despesas. Ora, há aqui uma conjuntura favorável que pode perfeitamente nós conseguirmos ir para além do que está acordado com a União Europeia, os tais 1,1%. Eu sei que há aqui, digamos, um acordo com o novo banco para que possa ser recapitalizado e essa, se não fosse essa recapitalização que já está acordada, nós até podíamos ir até, não a 0,7%, mas a 0,3%. Pronto. Ora, só que isto é uma estratégia económica para quê? Para garantir uma estabilidade bancária, para depois enfrentarmos o investimento em 2019. Ora, e parte em 2018. Agora, é importante Mariana Mortágua tem aqui um papel fulcral que é ir contra essa medida audaz, ou esta meta audaz de Mário Centeno, mas numa forma, isto é ralhar para o ar, porque a relação e o acordo e esta parceria que existe, este acordo parlamentar que existe entre PS, Bloco de Esquerda, PCP e os Verdes, eles vai continuar, não tenho dúvidas nenhumas, até porque ninguém quer, numa altura do campeonato, ter uma altura, o próprio Presidente da República já o veio dizer publicamente. E depois também, por outro lado, o Bloco de Esquerda, se não assegurasse essa estabilidade, se não assegurasse este acordo, também corria o risco de sair enfraquecido. Ora, nesta entrevista ela diz claramente
que, sim senhora, as metas e este valor é um valor audaz, sim senhora, é um valor exagerado na ótica. Segundo ela, gostaria de pegar nessas verbas e encaminhá-las para outras prioridades, nomeadamente o investimento. Ora, eu acho que, desde que Mário Centeno se comprometa a atingir a meta 0,7%, mas que garanta o investimento, que é isso que é dito publicamente, caso contrário eu também não estou de acordo, mas desde que garanta o investimento, eu acho que deve ser feito as metas até onde nós pudermos ir. Se pudermos até 0,7, vamos até 0,7. Se pudermos até 0,8, vamos até 0,8. Porque ninguém nos garante, e aí a Mortágua está a dizer que é 0,7 e vai ser 0,7, ninguém nos garante que em vez de 0,7 no fim saia 0,8 ou 0,9. Agora, isto é a meta. Alcança-se ou não, depois no fim vamos ver. Manuel António Ribeiro, precisamente também Mariana Mortágua faz aqui uma crítica direta ao Governo e àquilo que é a visão das metas do Governo, e uma delas, Mariana Mortágua considera que um Governo não pode ser gerido a partir do Ministério das Finanças. Se num Governo todos forem Centeno, palavras então de Mariana Mortágua, então a gestão financeira desse Governo é errada, segundo aquilo que então Mariana Mortágua disse. Aqui mais uma vez também críticas a Centeno. E eu aí da entrevista é a parte que eu estou mais de acordo que estou de acordo com ela. É óbvio que o Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças é que financia todos os outros ministérios. Ponto. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Mar, Ministério das Infraestruturas, etc. Porque são todos eles, não é, que vão precisar dos recursos que o Ministério das Finanças liberta. Ponto final. Agora, eu também estou de acordo que alguém tem que gerir os recursos. E não é cada ministério ter recursos financeiros para gerir. Por isso é que há o Ministério das Finanças. Agora, também eu aí, a salvaguarda, não pode existir ministérios, como por exemplo da Saúde, e sou 100% de acordo com a Mariana Mortágua, não pode haver hospitais que estejam à espera de dinheiro, por exemplo, para terminar obras de há 10 anos, nomeadamente no Hospital São João. E Mariana Mortágua referiu-se também a esta questão da saúde. Exatamente. E que de facto há folga para investir e não percebe porque é que não se investe. Ora, e aí ela tem razão. Ora, não faz sentido haver ministérios com urgências de investimento, nomeadamente, falei há bocadinho nesta unidade infantil do Hospital São João, mas há outros que nós temos vindo a público em outras dificuldades e outras necessidades de vários hospitais, e, no entanto, a prioridade tem sido outra, contenção, etc. Ora, aí eu estou de acordo. O investimento tem que ser feito, aliás, ainda ontem o Presidente da República... Precisamente também se mostrou preocupado com este desinvestimento na saúde. E mais, diz que as sucessivas crises no país envelheceram as estruturas do Serviço Nacional de Saúde. Repare, envelheceram as infraestruturas, envelheceram também, inclusive, os técnicos. Ora, não há uma renovação. Ora, esse investimento que existe, este investimento que não foi feito, tem de ser feito. Ponto final. Aí estou de acordo com ela. Agora, apontar setas para o 0,7% e deixar ficar hospitais degradados, escolas com entradas de umidades, com faltas de condições, isso não pode acontecer. Isso é como é óbvio. É criar ineficiências nos serviços públicos. Exatamente. Ou seja, é dizer, não, vamos só alcançar, vamos para o exterior, somos um país de crescimento, somos um país que cumprimos com as metas, baixamos o déficit, chegamos até ao déficit zero, que se calhar até a nível mundial contam-se pelos dedos, mas temos hospitais com problemas nos vários setores, temos a educação com vários problemas nas escolas, amiantos, etc. E tribunais com poucas condições e em vez de conduzirmos este investimento, não estamos a desinvestir. Por isso aí, essa nota que ela faz referência, que o Ministério das Finanças é quem tutela, é quem monopoliza toda a ação financeira, é verdade.
mas que deve ser, deve dar resposta a todas estas necessidades, estes investimentos que acabamos agora de descrever, quer na saúde, quer na educação, quer na justiça, quer nas infraestruturas, como por exemplo, há bem pouco tempo, a Ponte 25 de Abril apresentava uma série de condições e necessidades, a própria linha ferroviária que precisa há anos de ser requalificada, as próprias carruagens, ou seja, nós estamos a falar aqui há um investimento que tem que ser feito nas infraestruturas e nos serviços públicos. Esse investimento tem que ser feito. É preferível ser feito... E a verdade é que há uma folga orçamental, há uma almofada orçamental. E porquê é que não se investe nos serviços públicos? Exatamente, Helena, é mesmo, ou seja, se existe uma folga, essa folga deve ser investida nestes serviços públicos e nestas infraestruturas públicas. E se essa folga não chegar, é então que não se cumpre o 0,7, 0,8, 0,9, 0,10, até 1,1. Que é o que está estipulado. Por isso, se a estratégia Mário Centeno for esta, eu estou de acordo com Mariana Mortágua. Se eventualmente a estratégia não for essa, então eu não estou de acordo, porque temos que garantir os serviços públicos e as infraestruturas públicas. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora para o nosso próximo tema. Manuel Pinho, ex-ministro foi ex-ministro da Economia do governo de José Sócrates, está neste momento a ser investigado pelo Ministério Público. Em causa 4 offshores, estão a ser investigados 11 anos de contas bancárias. Repare, é mais um caso que vai alimentar, diria quase que a descrença, mais uma de que os cidadãos... Peço desculpa interrompê-lo, estas investigações estão a ser feitas então no âmbito do caso EDP. É mais um caso em que em nada vai ajudar à credibilização dos políticos. Nós estamos a Terá falar... um efeito dominó relativamente a outros políticos? A outros políticos, sem dúvida. Helena, vai ter um efeito, terá obrigatoriamente um efeito, porque estamos perante um ex-ministro que tutelava uma pasta importantíssima, que é o Ministério da Economia, e que tinha a responsabilidade de gerir contratos. Como são os contratos, o caso da EDP, que estamos a falar a única entidade, uma grande entidade que gera a rede de distribuição de energia elétrica em Portugal, e com o peso que tem a nível mundial já, e que de alguma forma nos questiona, mas será que estas pessoas, com todos estes convites, com todo este conceito de missão, precisam de recorrer a estes estratagemas? Essa é a questão que se coloca. E porquê é que o faz? Depois aparece aqui na investigação o BES. Ou seja, cá está, o BES, nós quanto mais parece que chegamos ao fim da investigação e que já não há mais ninguém ligado ao processo BES, aparece mais um caso ligado ao BES, nomeadamente Ricardo Salgado também. Ricardo Salgado, que, segundo as informações que vêm a público, a ligação que Manuel Pinto tinha no BES e deixou de ter, preocupado com os seus recursos que ia deixar de oferir, então alguém lhe garantia, não, vais para o governo que, entretanto, haverá terás outras compensações. Pronto, e essas compensações vêm-se agora a descobrir quais eram, com a contrapartida de ele assinar determinados contratos, nomeadamente com a EDP. Ora, isto nem fica bem nem para o BES, mas o BES já todos nós sabemos relativamente ao mesmo, nomeadamente Ricardo Salgado, fica muito mal a EDP, porque é uma empresa em que tem uma notoriedade a nível do país, que conquistou nestes últimos 40 anos, fruto das concessões da rede de distribuição de energia em baixa tensão, que conseguiu obter, junto de todos os municípios. Aliás, tem praticamente o monopólio dessas concessões, dessa concessão. Mas está há 2 anos, porque em 2021 haverá a renovação dos contratos de concessão. Nesta altura do campeonato, vir a público este caso, nada vai favorecer. E depois, por último, quem fica mal também são Manuel Pinto, porque e com ele todos os aliás, ele sai do exercício das funções até com um comportamento da Assembleia da República não muito adequado, ou que era exigível, e agora vem-se a público estes negócios
Manuel Pinho já se deveria ter manifestado, já deveria ter falado publicamente sobre esta investigação. Repare, eu aí não estou de acordo com algumas opiniões que têm existido, que já deviam ter vindo a esclarecer, não esclarecer. Repare, há uma investigação, a partir do momento que será, esta investigação der uma acusação, terá que se defender e ponto final. Agora, o que é que adianta vir a público dizer que é mentira, que isto é só para criar ruído na informação, é trazer desinformação? A minha opinião é que isto tem que ser investigado e depois de ser investigado, apurar as responsabilidades e quem for responsável ser punido severamente. O que é que se retira daqui? Digamos, uma lição, ou seja, é preciso os políticos, quando representam funções públicas, dar um exemplo a todos os cidadãos. E temos um caso também bem recente que tem a ver com os subsídios pagos aos deputados das ilhas, que foi avançado, um caso que foi avançado também, neste caso pelo Jornal Expresso, há cerca de 2 semanas. É outro caso também questionável. E este caso é um caso questionável e é caricato, permita-me a expressão, que é, nós hoje discutimos... Quando falamos em descrença política, era precisamente nesse sentido. E nessa descrença, essa descrença até é um caso, tem um cariz particular, que é a lei permite e eticamente é condenável. Repare, aliás, como ouvi já algumas declarações, quer dizer, a lei permite e é eticamente condenável. Desculpe, se é eticamente condenável, então que se altera a lei. Se a lei permite, e segundo a lei está contemplado, ou seja, cumprem com o que está na lei, e depois vem-se a questão da ética. Não é questão ética. A lei tem que estar eticamente legislada. Se não está, deve ser alterada. Agora, se na lei está preconizada e podem ter oferir aqueles recursos, então é um direito. Agora, se é ético, se não é ético, isso também não vamos estar agora aqui a discutir se é ético ou não os deputados terem quase o dobro de vencimento ou em ajudas de custo. E nós podemos ir por aí adiante. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora então ao nosso próximo tema e falamos de rendas precárias, contratos já só são de apenas 1 ano. Manuel António Ribeiro, seria necessário aqui o Governo mexer na lei do arrendamento perante toda esta especulação que temos vindo a assistir relativamente ao mercado imobiliário? Helena, muito bem, era urgente o Estado pegar neste dossiê, é urgente porque nós estamos a falar, já são cerca de 84 mil contratos precários, ou seja, nós estamos a falar só no ano anterior. Ora, nós estamos a falar aqui em contratos que são só a duração de 12 meses, ponto. Ao fim de 12 meses as pessoas têm que pegar nas trouxinhas e ir para outro sítio. Mas o mais grave disto tudo é que nem sequer tem a cláusula de renovar pelo mesmo período, que dar uma perspectiva assim, renova-se mais 1 ano, ou seja, não. Porquê? Porque ao fim de 12 meses há esta especulação do mercado, eu arrendo agora por 500 e no fim daqui a 1 ano posso arrendar por 750 ou 800 ou até 1000. Ora, e o que é que põe isso em questão? Põe em questão a estabilidade familiar. Porque hoje todos nós sabemos que apesar da taxa de desemprego ter vindo a diminuir, não deixa de ser menos verdade que muito desse emprego é um emprego ainda precário, não é um emprego com uma estabilidade. Ora, este ano estou a trabalhar nesta empresa, amanhã, no próximo ano podem estar a trabalhar noutra, embora estando a trabalhar. Ora, isto não dá na estabilidade. Ora, e é importante que o Estado pudesse, de alguma forma, legislar este mercado. De que forma? Primeiro, era preciso dar um incentivo a todos os titulares proprietários destes imóveis para que os incentivos podem ser fiscais, ou seja, para quem manter um aluguer durante 3, 4, 5 ou 6 anos, ter um benefício fiscal, para incentivar a que aquela família possa estar ali durante aquele período de tempo. E é importante que se faça urgentemente. Porquê? Porque nós estamos num impulso enorme de frequência turística nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades. Porque Lisboa e Porto. Porque nós temos este problema nas grandes cidades, nos grandes centros. Porque se nós formos um bocadinho para retirar dessas cidades, as coisas o cenário já é outro. Ora, principalmente para esses cenários. E é importante nós povoarmos pessoas oriundas desses locais. Ora, porque senão nós deixamos de ter
pessoas nas cidades que vivem a cidade. Não é um turista que vem da Noruega, vem dos Estados Unidos, do Canadá, da China, seja onde for, que está ali durante uma semana e depois sai um americano, entra um holandês, sai um holandês, entra um francês. Ora, isto não vive a cidade. A cidade, não, ou seja, não é. E a história, o património deixa de existir. É preciso que as famílias estejam lá, criadas, brinquem, etc. Ora, se o Estado não urgentemente regular isto, nós vamos passar a ter o quê? As grandes cidades povoadas, sim senhor, neste momento reabilitadas para uma última nota, Manuel António Ribeiro, sobre este tema. Reabilitadas arquitetonicamente, urbanisticamente, mas vamos ter, se inverter o percurso e o ciclo do turismo, vamos ter as cidades vazias porque as pessoas não têm ligação nenhuma a estes locais. Muito bem. Falamos agora então da auditoria que revela irregularidades na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Como é que podemos encarar este relatório tudo analisado, abrange os anos 2012 e 2014, a notícia é avançada então hoje pelo Jornal Público e detecta aqui irregularidades? Nós começámos por falar há bocadinho de Manuel Pinto e agora temos um caso também um ex de um político, o caso de Santana Lopes, que foi líder da Santa Casa de Misericórdia e que agora está a ajustes no âmbito de uma auditoria. Repare, primeiro questiona-se 20 meses para a homologação de uma auditoria. Acho que... Alco Vieira da Silva diz que não se destaca daquilo que é a média... De todas as outras. Daí, agora, o que me deixa-me preocupado tem a ver com tanta legislação que existe, com tanta regulação que existe, e mesmo assim ainda se continua a existir e pelas informações que têm vindo a público e as irregularidades são no âmbito da contratação de bens e serviços. Como é que ainda se contrata sem concurso? Como é que se adianta pagamentos sem ainda haver contratos? Como é que se adjudicam a empresas se as empresas até nem sequer têm alvará para exercer essas atividades? E como é que se conseguem pagar contratos antes de estarem publicados nas plataformas, no caso esta plataforma da base? Ora, isto deixa-nos intrigados. E até a pergunta que se coloca numa altura em que a Santa Casa de Misericórdia até há aquela questão de que vai ou não entrar no capital de Montepio. Ora, há tudo isto, nada ajuda, bem pelo contrário. E depois nós temos pessoas que já foram políticos, desempenharam as mais variadas funções no Estado, até chegaram a ser primeiro-ministro, e em vez de terem experiência, até a maturidade e até o exemplo para todas as outras gerações, eu já fiz isto, já tive esta experiência, sei o risco que fui quando lancei aquele concurso, e entanto houve uma série de... Não, continua-se a ter, em cada passo ou em cada cargo que se ocupa, continua-se a ter casos como este que acabei agora de escrever. Não pode ser. Ou seja, é lógico que as entidades competentes têm que investigar isto, nomeadamente o Tribunal de Contas, que está a investigar. Lamenta-se que os inspectores tiveram uma enorme dificuldade para conseguir obter uma série de elementos para chegar a estas informações. Isto, da mesma forma que se investiga e da mesma forma que se repreende qualquer cidadão quando não paga o IRS, quando se atrasa no IMI, deve ser feito exatamente igual, com a mesma celeridade e com a mesma eficiência, casos destes. Ou seja, quem prevaricou, quem praticou estes atos tem de ser severamente punido. Porque senão, e para concluir, senão o que nós vamos ter? Nós vamos começar a ter pessoas que desempenham funções, e nós ainda vimos isto na semana passada, que é inadmissível que hajam diretores municipais que ainda não tenham entregue as suas declarações ao Tribunal Constitucional, é inadmissível. Ora, nós passamos a ter pessoas que desempenham cargos públicos, nomeadas da forma que são nomeadas e depois representam, exercem essas suas funções de uma forma tão irresponsável como esta que estamos agora aqui a descrever, com sérios prejuízos para o erário público. Muito bem. Agora passamos então para o nosso próximo tema, próximo e último tema. Vamos falar de política internacional. O Irão deixa aqui um aviso aos Estados Unidos sobre o acordo nuclear. Diz então o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão que admitem reiniciar programa de enriquecimento nuclear caso Trump insista em suprimir o acordo. E vamos ter até 12 de maio
aqui uma luta, uma corrida sem precedentes. É óbvio que espera-se que haja esta renovação, porque o contrato este acordo terá que ser renovado, termina a 12 de maio, e até lá eu espero que seja mesmo renovado, até porque seria aliás, o Presidente de França, nessa ida aos Estados Unidos, na visita aos Estados Unidos, já o fez, até pediu, ele até, achei caricato, pediu a que Trump renove esta... Mas isto é um assunto que separa quer a França, quer os Estados Unidos, e a Síria, de facto, junta aqui Estados Unidos e França, mas o Irão é um tema que não aqui cria consenso entre os dois países. E a Síria, se por um lado França e Estados Unidos ajudam a unir-se por causa do acordo, nós temos o Irão a não gostar da França, a ser aliado dos Estados Unidos por causa da Síria. Ou seja, o que é importante neste momento é que separemos a questão da Síria, é fundamental. Por um lado, o acordo, e espero que Trump reconsidere, apesar destes vocabulário, quer vindo do Irão, quer vindo dos Estados Unidos, porque já percebemos que o jogo das palavras, permitam-me a expressão, a guerra de palavras, muitas das vezes tem um peso. Aliás, nós vimos a Coreia do Norte, com a guerra de palavras que ia ameaçar os Estados Unidos, que ia ameaçar não sei quem, e isto funciona como uma guerra de palavras. Ou seja, a guerra de palavras vai terminar, espero eu, que no 12 de maio, em que este acordo seja mantido, e ao ser mantido este acordo, será um passo também para que a resolução do problema da Síria se venha a conseguir encontrar. Muito bem, Manuel António Ribeiro, terminamos então hoje com este tema relativo ao Irão, que deixa então aqui um aviso aos Estados Unidos. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Até para a semana. Foram então estes hoje os temas em análise com o Manuel António Ribeiro. Estou de regresso amanhã.